Convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11 e no versículo 19. Nós vamos falar aqui um pouco hoje sobre a igreja. Nós vamos falar um pouco sobre nós, no sentido coletivo, no sentido de unidade. Então hoje pela manhã nós tivemos aqui a oportunidade de estarmos reunidos com a igreja na Escola Bíblica Dominical. Falamos um pouco sobre as heresias desse nosso tempo. Existem tantas heresias hoje para acomodar o povo de Deus numa posição distante, vamos dizer assim, daquilo que seria a posição correta de um crente, de um cristão na presença do Senhor. Hoje nós vemos assim que existe um esforço muito grande lá fora para que os crentes vacilem, para que os crentes comecem a caminhar de uma maneira assim muito descomprometida com o Senhor. E esse é um perigo muito grande que serve, que ronda as nossas vidas. Então existem as pandemias, como o Rodrigo comentou agora há pouco, né? Agora surgiu um novo vírus, né? A varíola dos macacos, né? Então, queridos, e aí? Eu imagino assim, nós estamos caminhando por um estágio final do cumprimento de uma profecia bíblica que tem que culminar com a volta de Jesus. E o Senhor não nos enganou. Ele disse que antes desse dia chegar, muitas coisas difíceis, muitas coisas negativas aconteceriam na terra. E nós não podemos nos espantar com tudo isso. Irmãos, eu não me espanto com nada. Se amanhã ou depois aparecer um outro noticiário de mais uma pandemia, de mais um problema, irmãos, nada disso vai tirar a minha paz. A minha paz está no Senhor e na certeza da salvação que Ele me deu. Então não importa o que vai vir, o que eu vou enfrentar, o que nós vamos enfrentar. O que importa é que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. O que importa é que você está salvo e alguém pagou esse preço pela sua salvação, que é Jesus. Amém, igreja? Então, queridos, vamos ler aqui Atos capítulo 11, versículo 19, diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios, sirinenses, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome, olha só, haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Queridos, essa noite eu quero pensar com todos vocês aqui sobre fatores que ajudam a igreja a avançar, que ajudam a igreja a cumprir a sua missão, que ajudam a igreja a progredir no propósito de ser uma igreja viva, no propósito de ser uma igreja relevante, no propósito de ser uma igreja forte em Deus. E quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo muitas coisas que são muito pertinentes ao nosso tempo. Embora esse texto pertença a um tempo passado, muitas coisas que estão aqui
de certa forma se encaixam nas nossas vidas como igreja nos dias de hoje. Então eu vejo aqui muitos fatores que são importantes nós pensarmos, que faziam parte da igreja primitiva. A gente chama de igreja primitiva, mas é a primeira igreja, a igreja apostólica, e fazem parte da nossa vida hoje, porque nós continuamos sendo a igreja do Senhor Jesus. Então a igreja primitiva, ela cresceu, ela se expandiu, e ela chegou até nós. E o primeiro fator que eu vejo aqui, que ajuda a igreja a avançar, a crescer, a ser relevante, a ser poderosa, a ser uma igreja vibrante, é o poder do Espírito Santo na vida dos crentes. Amém? Fala para o seu irmão aí, o poder do Espírito está na tua vida. Mas fala com mais fé, irmão, fala assim, o poder do Espírito está na sua vida. Irmãos, o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Nós aprendemos, irmãos, à luz da palavra de Deus, que o Espírito Santo é Deus. E nós aprendemos que, à luz da palavra de Deus, que Deus Pai é Deus e que Jesus Cristo, o Filho, é Deus. E nós aprendemos que os três é Deus. É um Deus triuno. É um Deus que coexiste e se manifesta em três personalidades, ou em três pessoas distintas. E quando Jesus, ele exerceu seu ministério na terra, ele disse aos seus discípulos, quando ele estava dizendo, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei quem, irmãos? O Consolador. Aí os discípulos, conversando com Jesus, falaram, mas Senhor, falou, não, importa que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Os irmãos conseguem entender que o Espírito Santo ainda não estava na vida dos discípulos? Os irmãos conseguem entender que o Espírito Santo ainda não estava presente na vida dos discípulos, como ele está presente na nossa vida hoje? Porque, irmãos, nós precisamos entender que quando Jesus estava na terra, o Espírito de Deus estava sobre Jesus, e tudo que os discípulos precisavam em termos de autoridade, de poder, fluía de Jesus sobre a vida deles. Mas era Jesus com os discípulos, Jesus com os discípulos. Alguém certa vez fez uma divisão, achei interessante. Essa pessoa dividiu a ação da Trindade divina na história humana, e ele colocou assim, que Deus Pai agiu no Velho Testamento. Nós vemos a figura de Deus, Yahvé, o Senhor agindo no Velho Testamento. Quando o Filho vem e inicia-se o período da graça, inicia-se o ministério terreno de Jesus. Só que o ministério terreno de Jesus se encerra quando Jesus é assunto aos céus. Só que antes de ser assunto aos céus, ali em Atos capítulo 1, ele diz assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quem? Ou do quê? Sejais revestidos do poder de Deus. E em Atos 1:8, Jesus diz aos discípulos, e recebereis o poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, a igreja ela nasce no poder do Espírito Santo. A igreja está ali buscando, a igreja está ali orando, a igreja está ali obedecendo o comando de Jesus, ficar em Jerusalém. E ali se juntou 120 pessoas, e eles ficaram orando, eles ficaram buscando. De repente, irmãos, o Espírito Santo vem como línguas repartidas como de fogo e desce sobre aquelas 120 pessoas. E ali começa a efusão do Espírito Santo na terra. Ali começa o ministério do Espírito Santo na vida da igreja. A igreja começa então a ser encharcada pela presença, pela vida e pelo poder do Espírito Santo. E aí o que acontece, irmãos? O fogo de Deus começa a mover na vida dos crentes. E eles começam a falar em línguas, não línguas angelicais, mas línguas humanas, mas de nações diferentes da sua etnia. E eles começam ali entre si a falar em línguas, e há um rebuliço ali. E aí aquele que não é, vamos dizer assim, japonês, começa a ouvir alguém falando em japonês, e aí o outro começa a falar em árabe, nunca tendo estudado árabe, e assim por diante. Mostra ali, irmãos, que o Evangelho de Jesus, ele veio para alcançar todas as nações. Ele não é o Evangelho de uma nação, ele não é o Evangelho de um povo, ele é o Evangelho de todas as nações. Jesus veio para salvar todas as pessoas, todas as pessoas. E aí começa a manifestação do Espírito Santo na vida dos crentes.
e é cura, é milagre. Aí você vai para o capítulo 2 de Atos, e você vê ali que muitos sinais e maravilhas se faziam pelas mãos dos apóstolos, e muitos eram curados. E aí você vê ali Pedro e João indo à porta formosa do templo, e tinha um coxo lá, que nunca tinha andado na vida, ficava ali pedindo esmolas. E aí de repente chega lá Pedro e João e diz para aquele coxo: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que nós temos, isso nós vamos te dar, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E naquele momento aquele homem, que nunca tinha ficado em pé, ele salta, ele fica em pé, ele entra no templo, ele começa a louvar o Senhor. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo tocou aquela vida. Eu quero dizer para você, querido, o poder do Espírito Santo, ele não ficou preso no templo, ele não ficou preso ao início de uma igreja. O poder do Espírito Santo está aqui nessa noite. O poder do Espírito Santo está sobre esta igreja. O poder do Espírito Santo está sobre a minha vida e sobre a tua vida. O Espírito Santo não ficou refém, irmãos, de uma época, de um tempo e de um número limitado de pessoas. O Espírito Santo, ele está presente na vida da igreja de Jesus, que hoje somos nós. Então a igreja, ela avança, por quê, pastor? Porque ela tem um poder agindo na vida dos crentes. Ela tem um poder se movimentando na vida dos crentes. E o poder é o poder do Espírito Santo de Deus. Então quando eu olho aqui para esse texto, e aí aqui no versículo 19 diz assim, que os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, eles saíram pela Fenícia, Chipre, Antioquia, passaram por várias cidades, começaram a pregar somente para os judeus, mas de repente eles começaram a pregar para os gregos, e os gregos começaram a se arrepender dos seus pecados e a se converter a Cristo, e houve um grande número de convertidos. Uma multidão de gente começou a se converter ao Senhor Jesus, mas em meio a uma grande perseguição, em meio a situações de aflição, em meio a situações de sofrimento. O povo estava ali, avançando, caminhando, indo adiante. Em outras palavras, tinha aflição, tinha sofrimento, tinha dificuldade, tinha perseguição, mas nada disso conseguia impedir o povo de Deus de prevalecer, de permanecer no propósito de continuar servindo ao Senhor. Em outras palavras, todas as dificuldades que estavam acontecendo ali não tinham o poder de parar os crentes. Porque, irmãos, porque por maior que fosse o poder gerado em torno das dificuldades, com eles estava um poder maior, o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, irmãos: em todas as épocas em que a igreja precisou agir na terra como testemunha viva de Cristo, ela passou por problemas, ela passou por perseguição, ela passou por lutas, ela passou por aflição. Então eu fico preocupado quando os crentes começam a olhar para as aflições e querer desanimar. A aflição sempre teve, luta sempre teve, dificuldade sempre teve. Talvez as dificuldades de hoje sejam diferentes daquelas que os nossos irmãos enfrentaram naquela época, mas aflição, risco de morte, risco de ser preso, risco de ser açoitado, de ser ferido, risco de passar momentos vergonhosos, vexatórios, risco de sofrer, irmãos, perda de coisas, de recursos financeiros, de perder emprego por causa do amor a Cristo, risco de perder a própria vida. Isso sempre teve. Não é novidade, isso não é coisa exclusiva da nossa época. Lá atrás tinha, irmãos. E a grande perseguição se desencadeou contra os cristãos lá na época da igreja primitiva, no ano de 64 depois de Cristo, no dia 18 a 19 de julho, quando foi colocado fogo em Roma. E, irmãos, todos os historiadores, eles concordam num ponto: houve uma grande fogueira em Roma. Todos os historiadores, porque existem os historiadores que são imparciais ou não partidários a posicionamento nenhum. Nós concordamos que teve o fogo, mas nós não sabemos quem botou o fogo. Então existem os historiadores que vão por essa linha. Existem os historiadores que vão pela linha de que quem botou o fogo foi Nero. Por quê? Porque Nero queria repaginar Roma.
Ele queria, vamos dizer assim, remover as construções antigas e levantar novas construções, e para isso acontecer, as construções tinham que ser demolidas, destruídas, né? Existe também aqueles que creem que foi um acidente, aconteceu um acidente. Mas, irmãos, os historiadores assim, que trabalham muito mais nessa vertente da fé, dentro da igreja evangélica e católica também, eles afirmam categoricamente que o que aconteceu naquela época realmente foi algo iniciado no coração de Nero. Se pareceu ser um acidente, tudo isso foi criado, vamos dizer, esse cenário, mas quem realmente foi o autor da situação foi o Nero. E a história confirma que Nero matou sua própria mãe, né? Ele articulou para matar sua própria mãe. Ele era uma pessoa que ele não tinha sensibilidade, irmãos, ele não tinha sensibilidade. Ele era uma pessoa que tinha uma mente perturbada e uma mente manipuladora. Então eu vou na linha desses historiadores que dizem que Nero colocou fogo lá. Só que como as autoridades e o povo começou a perceber que poderia ter sido ele o autor de tudo isso, pela postura que ele tinha, ele precisou achar um bode expiatório. Quem que vocês acham que ele colocou como bode expiatório nessa história? Os cristãos, irmãos. Por quê? Porque os cristãos eram um grupo que estava surgindo e que se opunha, vamos dizer assim, ao governo de Roma. Era um grupo que não aceitava, vamos dizer assim, reconhecer o imperador como Deus. Era um grupo que só pregava que só havia um Deus e que Jesus Cristo era o Filho desse Deus e não se curvava. O que aconteceu, irmãos? Aí os historiadores contam que, para aplacar a ira do povo, porque eram 17 bairros em Roma, o fogo acabou com 5 bairros. Todos viraram escombros, cinza. 5 bairros que ficavam próximos a um circo que eles tinham, que ficava próximo a uma arena, onde aconteciam os espetáculos. Ou seja, era um lugar muito, vamos dizer assim, era um lugar muito visitado dentro da cidade. Era como se houvesse um camelódromo ali. E ali foi aonde o incêndio aconteceu. Muitas vidas se perderam com isso, mas a culpa veio para cima de quem? Dos cristãos. E aí cristãos começaram a ser queimados vivos, colocados em estacas. Colocava-se uma resina no pé do cristão e tocava fogo nele, e colocava na beira das estradas para eles serem queimados, e iluminava as estradas com cristãos sendo queimados. Aí a gente pergunta: nossa, mas aconteceu tudo isso? Pois é, os historiadores dizem que isso aconteceu. Então essa igreja aqui, ela passou por perseguições terríveis, por aflições terríveis, mas nenhuma dessas situações tinha o poder de parar a igreja. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo estava na vida dos crentes. Porque maior do que o poder das aflições era o poder de Deus influenciando a vida dos crentes, colocando ânimo nos crentes, colocando autoridade nos crentes, colocando firmeza nos crentes, para que eles não negassem a Cristo, para que eles permanecessem firmes, até mesmo diante das situações mais difíceis da vida. Eles podiam morrer, mas eles não negavam a sua fé. E hoje, irmãos, esse mesmo poder que atuou lá, ele está atuando na nossa vida hoje. Ele está atuando na vida dessa igreja, está atuando na minha vida e na sua vida. E eu quero fazer uma analogia entre a igreja daquela época e a igreja batista da Tiaia, dizendo o seguinte: que assim como as dificuldades, as aflições, os sofrimentos daquela época não conseguiram parar aquela igreja, as dificuldades, as aflições, os problemas desse tempo não vão parar essa igreja também. Amém. Amém, irmãos? Amém. Não vão parar essa igreja. Por quê? Porque essa igreja está debaixo de um poder maior. A Bíblia diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Em outras palavras, irmãos, quem está em nós é maior do que quem está lá fora. Então nós temos que estar preparados para enfrentar de cabeça erguida as lutas que vão vir, as dificuldades que vão vir, os problemas que nós vamos ter que enfrentar. Você já imaginou uma nova pandemia, onde você não vai conseguir viajar, onde você comprou lá sua passagem, seu pacote em não sei quantas vezes,
de repente você não consegue mais fazer uso daquele pacote. Por quê? Porque não estava no seu controle, porque não estava na sua mão decidir essas coisas. Aí você vai ficar chateado, você vai ficar triste. Porém, nós temos que entender que tudo isso faz parte de viver nesse mundo. O que eu não posso perder é a alegria da minha salvação. Eu posso perder a alegria de perder uma viagem? Posso. Eu posso perder a alegria de perder um emprego? Posso. Eu posso perder a alegria de perder uma oportunidade financeira? Posso. O que eu não posso perder é o meu gosto pela fé, o meu gosto por ser de Jesus, aconteça o que acontecer. Irmãos, eu particularmente tenho planejado muitas poucas coisas a longo prazo. Por quê? Porque a cada dia que eu vejo, eu analiso o cenário que está sendo construído à nossa volta, eu vejo um cenário de muita instabilidade. Não quer dizer que eu não esteja planejando as coisas na minha vida. Claro que eu estou planejando, mas eu estou muito atento ao presente, aquilo que eu posso fazer agora, aquilo que eu posso fazer para que eu possa conseguir amanhã uma estabilidade em alguma situação da minha vida. Mas planejar lá na frente, irmãos, isso não está na nossa mão, nunca esteve, e hoje muito menos ainda. Só que eu quero dizer para você, querido, tudo que não está nas tuas mãos está nas mãos de Deus. Tudo que não está no seu controle está no controle de Deus. Só que para Deus controlar as coisas em seu favor, você tem que estar fazendo Deus sorrir, você tem que estar fazendo Deus feliz, porque a gente se preocupa muito em fazer feliz muitas pessoas, mas e Deus? Será que Deus está sorrindo para mim, né? Olhando para a minha vida como servo, como serva, pelo meu comprometimento, não só em fazer coisas para Deus, mas verdadeiramente em cultivar dentro de mim um coração que ama o Senhor, que gosta das coisas relacionadas à obra do Senhor, ao reino dele, que tem prazer nas coisas de Deus. Porque, irmãos, mais importante do que o que você faz é quem você é, Deus. Às vezes nós cuidamos tanto do que nós temos que fazer, mas nós não olhamos para dentro do nosso coração para avaliar o quanto de Deus está em nós, o quanto de Deus está presente na nossa vida, o quanto do caráter de Deus, o quanto do fruto do Espírito está presente na nossa vida. Porque o Espírito não vem apenas potencializar a sua vida em poder, ele vem mexer no seu interior, no seu caráter, ele vem mexer dentro de você. E às vezes nós estamos tão preocupados com as situações lá de fora, com isso, com aquilo, e estamos parando. Por quê? Porque maior na nossa vida não está sendo o poder de Deus, está sendo o poder das circunstâncias, o poder das aflições. Porque, irmãos, as aflições, os sofrimentos, a sedução do mundo exerce um poder sobre a sua vida e sobre a minha, um poder para nos parar, um poder para nos desanimar, um poder para tirar do nosso coração a alegria pelas coisas de Deus. E se esse poder, o poder de fora, o poder do mundo, o poder das circunstâncias da vida está agindo na sua vida, você vai ser um crente, infelizmente, muito propício a parar, muito propício a perder a alegria pelas coisas espirituais, um crente muito propício a ser um frequentador de culto e nada mais. Mas se o poder de Deus está na sua vida, e se é o poder de Deus que está fluindo na sua vida, se é o poder do Espírito Santo que está em você, você vai ter alegria em oração, você vai ter alegria em culto a Deus, você vai ter alegria em abrir a palavra, em ler a palavra, você vai ter alegria em evangelizar pessoas. Você não vai perder a oportunidade quando você estiver do lado de alguém, você vai querer falar de Jesus para essa pessoa. Por quê? Porque o poder de Deus nos impulsiona a esse tipo de atitude. O poder do Espírito Santo agindo em nós, governando a nossa vida, ele não deixa de perder tempo com as coisas que nos afligem, porque a gente tem uma certeza tão grande que Deus vai cuidar delas, que a gente começa a servir, a gente começa a fazer o que Deus quer que a gente faça. Mas pastor, essas aflições, Deus vai cuidar, Deus vai agir, Deus está no controle dele, Ele vai cuidar dessas situações da minha vida. Eu preciso servir ao Senhor. Hoje, irmãos, tem muita gente mais preocupada com o seu reino pessoal.
do que com o reino de Deus. Esse é um grande perigo dos dias de hoje. Eu estou preocupado com o meu reino, com as coisas que eu tenho que fazer para mim, mas e o reino de Deus? E aquele texto que diz que você tem que buscar o reino de Deus em que lugar? Em primeiro lugar, irmãos. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Só que muitas vezes nós estamos mais preocupados em buscar aquilo que precisa ser acrescentado. Os irmãos conseguem entender o que eu estou falando? Será que muitas vezes não está havendo uma inversão de valores na nossa vida? Eu fico preocupado com isso, irmãos. Uma inversão de prioridades. Será que Deus é prioridade para você? Eu lembro que uma vez um pastor disse assim, que uma irmã disse: pastor, eu não fui tal dia porque eu não tinha tempo. Eu não estive naquela reunião porque eu não tinha tempo. Eu não estive no culto domingo à noite porque eu não tinha tempo. Ele falou: irmã, para, está ficando feio. É melhor a irmã dizer: Deus não é prioridade na minha vida, do que ficar dizendo: eu não tenho tempo, eu não posso. Porque muitas vezes, irmãos, o que está acontecendo na nossa vida é isso: nós não temos coragem de assumir quais são as nossas prioridades, o que nós estamos priorizando na nossa vida de verdade. Aí a gente vem num culto à noite, ouve uma palavra, pode ser pregada pelo pastor Valdeiro, pelo pastor Lucas ou por outra pessoa. Em alguns momentos a palavra a gente leva um puxão de orelha, recebe, mas a gente continua do mesmo jeito. A gente continua na mesma toada, a gente continua na mesma direção. A gente não aceita que a gente possa estar errado ou errando para com Deus. Então aqueles crentes, eles tinham aflições, eles tinham problemas, mas as aflições, os problemas eles tinham, não conseguiam pará-los no propósito de serem servos, de serem pessoas usadas por Deus, de servirem ao Senhor com dedicação e com amor. Então hoje, o que Deus espera de mim e de você? A mesma coisa. Está passando pela aflição? Calma, me sirva, continua me servindo, continua firme na minha presença. Eu vou cuidar dessa situação na sua vida. Amém, irmãos? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde está vindo o seu socorro? Em quem você está esperando o socorro? O meu socorro sempre, sempre, sempre virá do Senhor, irmãos. Hoje, mais do que nunca, nós temos que priorizar a nossa comunhão com Deus. Se existe alguém que a gente tem que agradar hoje, é o Senhor. Você tem uma responsabilidade de agradar mais o Senhor do que a sua própria esposa, ou do que o seu marido, ou do que o seu filho. A pessoa que você tem que mais agradar hoje é o Senhor. Agora há pouco a Nicole, falando daquele cântico Recebendo no Coração do Pai, ela leu um texto que fala de unidade, não deixando de congregar como é costume de alguns. Antes, quanto mais se vê que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, nas entrelinhas, o que o Senhor está falando conosco nesse texto? Se você entende que aquele dia está se aproximando, aí sim que você tem que priorizar a questão de estar na igreja. Se você entende que aquele dia está chegando, está mais perto da tua vida, aí sim que você tem que priorizar congregar, estar em unidade, participar. Vou falar para você, irmão. Participar dos cultos, porque, irmãos, todos nós precisamos de encorajamento, todos nós precisamos de instrução, e a instrução vem quando nós recebemos a palavra de Deus. Então abra o seu coração para a palavra. Um outro fator, irmãos, que faz com que a igreja avance, cumpra a sua missão, o primeiro fator é o poder de Deus. A gente tem que entender, existe um poder sobre a minha vida, e esse poder é o poder de Deus. Amém? Quem crê que o poder de Deus está na sua vida aí? Aleluia. O segundo fator é a mão de Deus. Aqui diz a palavra de Deus, versículo 21, e a mão do Senhor era com eles, e a mão do Senhor era com eles.
Ou seja, irmãos, a igreja tinha problemas, tinha dificuldades, mas eles avançavam porque a mão do Senhor estava sobre a igreja. A mão do Senhor sempre estará estendida. A mão do Senhor sempre estará levantada sobre a sua vida e sobre a minha. Sobre a vida dessa igreja existe uma mão levantada hoje. É a mão de Deus. É a mão do Senhor. Quando você lê lá em Isaías 41:10, o Senhor dizendo aos seus servos, Ele diz assim, vamos ler lá, vamos ver que eu vou falar errado. Isaías 41:10, abra sua Bíblia. Isaías 41:10, na minha versão diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, ou com a destra da minha justiça. Qual que é a palavra de Deus para mim e para você hoje? Não temas. Diante dessas notícias todas aí, não temas. Varíola do macaco, pandemia A, C, D, não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te ajudo, te esforço e te sustento com a minha mão direita. Quero dizer para você, querido, a mão direita de Deus te sustenta hoje. A mão direita de Deus é estendida sobre a tua vida. E sabe o que você recebe das mãos de Deus? Sustento. Sabe o que você recebe das mãos de Deus? Providência. Ele está te sustentando. A mão de Deus não está encolhida. Ele diz: a minha mão não está encolhida. Os meus olhos não estão, os meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa ouvir, e nem a minha mão está encolhida para que eu não possa salvar. E aqui diz que a mão do Senhor era com eles, e a mão do Senhor é contigo. Então nessa noite, não temas, não temas, venha o que vier, fica firme, não temas, o Senhor é contigo. E quando a gente vai lá para Isaías 49:15, um texto maravilhoso, eu gosto muito desse texto, o Senhor falando ao seu povo que se sentia esquecido: o Senhor nos abandonou, o Senhor nos desamparou. Aí o Senhor responde: pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda amamenta? Pode uma mãe esquecer-se do seu filho de colo que ainda amamenta? Porém, se ela vier a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti, pois tem gravado aonde? Na palma das minhas mãos. Isso quer dizer que o Senhor, Ele está com você na palma da mão dele. Você está guardado pelas mãos de Deus. Isso, irmãos, é motivo para a gente dar glória. Isso é motivo para a gente descansar. Isso é motivo para a gente se alegrar. Isso é motivo para a gente enfrentar, irmão, de peito estufado, os problemas. Por quê? Porque a mão de Deus está sobre nós. A mão de Deus nos favorece, nos sustentando, nos amparando. E o Senhor Jesus ainda diz lá em João 10:28 e 29: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, porque ninguém pode arrebatá-las da onde? Da minha mão. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: venha o que vier, da mão de Deus, o Pai, e da minha mão, ninguém tira vocês. É isso que o Senhor está falando. Você está na mão de Deus e Ele não te larga por nada. Ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor. Vem a doença, vem as tempestades, vem as lutas, vem os problemas financeiros, não conseguirão te arrebatar das mãos de Deus. Você está seguro ali. Então nessa noite, como igreja do Senhor, nós temos que entender que primeiro nós temos um poder superior na nossa vida, que é o poder do Espírito Santo. Segundo, além do Espírito Santo, nós temos a mão de Deus, o favor de Deus. Eu pergunto para a igreja: irmãos, com o poder do Espírito Santo
e com a mão de Deus sobre nós, dá para vencer ou não? Dá para vencer ou não, irmãos? Irmãos, a vitória é nossa. Aleluia. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Olha o poder do Espírito Santo na sua vida. Olha a mão de Deus estendida sobre a tua vida, te dando sustentação. Então fica firme. Terceiro fator que ajuda a igreja a prosperar, a crescer, a se tornar forte e relevante: o testemunho autêntico dos crentes. Fala para o seu irmão assim: o teu testemunho tem valor. O nosso testemunho revela quem nós somos, irmãos. O meu testemunho e o seu testemunho revelam onde está a nossa confiança. O meu testemunho e o seu testemunho revelam onde está o nosso coração. O meu testemunho e o seu testemunho revelam qual é a proximidade que nós temos de Deus. Se você chega para conversar com um crente que só fala besteira, fala mal dos outros, xinga, quando erra não se arrepende, não pede perdão, eu pergunto para os irmãos: é crente essa pessoa? Você acha que essa pessoa está pertinho de Deus? Pelo testemunho que ela está dando, ela demonstra que o coração dela não está próximo do coração de Deus. Não é que Deus está distante, é ela que está distante de Deus. Agora você chega perto de um crente, ele sempre tem uma palavra de Deus para te entregar. Se ele é ferido, ele perdoa com facilidade. Se alguém fala mal dele, e alguém chega para falar que alguém falou mal dele, ele não se levanta contra aquela pessoa e fala: não, calma, vamos orar por aquela pessoa. Está crescendo ainda está crescendo, está amadurecendo. Vamos ter paciência, vamos ter cuidado com as palavras, não vamos cair no pecado, não vamos cair na cilada do diabo. Você chega perto de um crente, e esse crente, ele sempre está ali, pronto para te ajudar. Ele estende a mão para você quando você precisa. Ele é generoso. Eu pergunto para você: esse segundo exemplo mostra que esse crente está perto ou longe de Deus? Pertinho de Deus, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você: o seu relacionamento com o teu próximo revela como está o seu relacionamento com o seu Deus. A palavra de Deus nos ensina lá em 1 João 1, versículo 6 e diante, mais ou menos, diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, se andarmos na luz como Ele na luz está, ou seja, se vivermos no mesmo plano de vida, de entendimento, de ação que Deus está, a consequência disso é que nós vamos ter dificuldade em amar as pessoas, em cuidar das pessoas, em sermos parceiros das pessoas que estão à nossa volta, de perdoarmos, de pedirmos perdão quando erramos, de nos arrependermos quando cometemos algum erro, alguma falha. Por quê? Porque estamos perto de Deus. Estamos perto de Deus. Então o meu testemunho, o seu, revela muito de como está a nossa distância em termos de relacionamento com Deus. E o testemunho desses crentes aqui, irmãos, era um testemunho autêntico, primeiro, de amor pelas pessoas e pela obra. Havia um testemunho autêntico de amor sacrificial pelas pessoas e pela obra de Deus. Os crentes, eles costumeiramente faziam sacrifício financeiro pela obra. Os irmãos vão lá em Atos 2, os irmãos vão ver lá que quem tinha dinheiro repartia com quem não tinha. Quem tinha, colocava a mão no bolso e falava: você não tem? Vamos dividir. Vamos deixar essa situação sua mais equalizada com a minha. Ou seja, servir a Deus, irmãos, é colocar a mão no bolso, por amor, é sacrificar-se pelo outro, é se condoer pela necessidade do outro, é colocar no altar aquilo que é de Deus. Irmãos, dízimo, vou dizer uma coisa para você: dízimo não te pertence. O dízimo, ele é do Senhor. O dízimo não pertence a você. Você não tem o direito
de pegar o dízimo e fazer o que você quiser com ele. Por isso que lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 8, o Senhor ele imprensa o povo na parede e diz: roubará o homem a Deus? E ainda dizeis: mas Senhor, em que te roubamos? E o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Em outras palavras, Deus falou assim: vocês são ladrão, porque vocês estão pegando o que não pertence a vocês. Por isso, com maldição sois amaldiçoados. Então, é uma palavra difícil, mas ela é necessária, porque hoje nós queremos servir a Deus do nosso jeito, e não do jeito que Deus estabeleceu na sua palavra. E aí nós começamos a sofrer. Por quê? Porque o diabo conhece a palavra. Sabia disso? O diabo conhece a palavra mais do que você. Aí o que acontece? Existe uma guerra espiritual. Deus está aqui, o diabo está aqui. Aonde que o diabo entra? Nas suas brechas. Nas suas brechas. Aí o que acontece? O camarada não é dizimista, teimoso, teimosa, não sei. Estou falando de quem tem condição de dar e não faz, tá, irmãos? Tem pessoas que não têm condição, Deus sabe. Mas a pessoa tem condição, ela pode fazer, mas ela não faz. O que acontece? O diabo vem e começa a sugar, se apoderar de determinadas áreas, criar problemas financeiros, dívidas, endividamento, problema ali, acolá. Aí o que acontece? Deus não pode repreender o devorador, né? O devorador no passado era um gafanhoto, né? Dentro do contexto bíblico da época. Hoje, trazendo para o contexto da graça, onde nós existe uma guerra espiritual, porque no Velho Testamento não existia esse entendimento de batalha espiritual. Tem muita coisa que a teologia do Velho Testamento não consegue nos explicar, mas a gente precisa entender o mundo espiritual. O mundo espiritual é assim, irmãos. O inimigo ele age na brecha. Ele só pode agir na tua vida aonde? Na brecha que você deu. Então por isso você precisa ser obediente. Você precisa fechar a brecha que muitas vezes está ali aberta. Então nós precisamos ter esse entendimento. Então o testemunho dos crentes na época era um testemunho fiel. O povo não tinha medo de colocar a mão no bolso para investir na obra, para investir nas pessoas. Era assim que a igreja da época trabalhava. Hoje as pessoas elas olham para o seu dinheiro como se fosse seu dinheiro. E elas, é o meu dinheiro, é o meu dinheiro. Irmãos, esse dinheiro que está no teu bolso não é seu. E se você partir, ele vai ficar e vai mudar de bolso. Entenda isso. Caixão, irmão, não tem compartimento adicional. Só vai o corpo. Ali não vai riqueza, ali não vai joia, ali não vai dinheiro, não vai nada disso. Só que a gente demora a vida inteira, às vezes, para entender isso. Nós precisamos entender que a oportunidade que Deus nos dá de servir, nós temos que aproveitar e servir. Você não pode estar na igreja só para ser servido. Você não pode vir à igreja só para receber. A igreja é um lugar onde Deus espera que você aprenda a dar, porque dar é melhor do que? Quem disse isso, irmãos? Quem falou isso? Foi Jesus. O apóstolo Paulo lá em Atos 20 diz que Jesus disse isso. Então o apóstolo Paulo diz que Jesus disse que melhor é dar do que receber. Só que muitas vezes nós não estamos vivendo isso, nós não estamos participando ativamente ou de forma prática dessa palavra, e a gente não compreende isso na nossa vida. Estamos só pensando em receber. O testemunho dos crentes era um testemunho autêntico, irmãos, de compromisso missionário evangelístico. Por onde eles iam pregando o evangelho. Sentar do lado de um cristão naquela época era um risco muito grande de se converter a Cristo, porque aonde eles iam, eles falavam de Jesus. Eu pergunto para você tem falado de Jesus? Você tem testemunhado de Jesus? Você tem dito para as pessoas o que Jesus tem feito na sua vida? Você tem que falar, querido. Como é que as pessoas vão saber se você não falar? Né? E às vezes as pessoas vão perguntar para você qual é o seu testemunho. Por que você é assim? Por que você age desse jeito nessas questões? Por que isso acontece? Porque Deus está criando um ambiente
para você testemunhar. Irmãos, várias vezes eu passei por esse tipo de experiência. Por que você não faz assim? Por que a sua vida é assim? Eu aprendi que era o cenário que Deus estava criando para mim testemunhar. Então hoje eu não perco a oportunidade, irmãos. Se eu vou visitar uma pessoa, se eu vou no hospital, se eu vou em qualquer lugar, eu tive uma abertura, eu falo de Jesus. Porque eu tenho que entregar para a pessoa aquilo que eu tenho de mais precioso. O que eu tenho de mais precioso? Jesus. Amém, irmãos? Tem alguma coisa mais preciosa que Jesus na sua vida? Não tem, irmãos. É Jesus. Nós não podemos perder tempo. Irmãos, os dias estão se abreviando, né? A irmã que está nos visitando hoje, a irmã Érica, né? Ela falou que ela tem conversado com muitas pessoas, e elas têm conversado, e a conversa é sempre a mesma. A impressão que a gente tem é que Jesus está voltando, por tudo que está acontecendo aí fora. Mas não adianta nós pensarmos que Jesus está voltando, mas o que eu tenho que fazer? Qual é a minha atitude? Qual é o meu posicionamento? Estamos vivendo num mundo, irmãos, onde os valores cristãos estão sendo deixados de lado, estão sendo rejeitados, estão sendo ridicularizados. O mundo está vendo com um novo conceito ideológico de família, onde homossexualismo, homossexualidade, enfim, todas essas questões elas vêm e são apresentadas às nossas crianças para acomodar o coração das nossas crianças no erro. E como que nós estamos agindo em relação a tudo isso? Como que os pais têm lidado com essas questões? Então nós precisamos parar para pensar qual tem sido o nosso testemunho em relação a essas coisas. Quarto lugar, irmãos, um outro fator que ajuda a igreja a prosperar, a progredir, a ser forte, a avançar na sua obra, é ter um coração aberto para receber a exortação que vem do Senhor. Aqui diz assim, versículo 23: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. O que é exortar, irmãos? Exortação tem dois sentidos. O primeiro sentido de exortar é encorajar. Sabe aquela atitude que você tem que dizer, olha, fulano, desiste não. Opa, levanta, você pode, você vai vencer. A batalha não está perdida, vamos levantar, né? Não vamos se entregar a essa situação. Isso é exortar, é uma atitude de encorajamento, de mostrar para a pessoa que está desencorajada que ela pode se levantar, que ela pode se erguer, que ela pode ir adiante. Então exortar, ela tem um primeiro significado, é encorajar, é trazer do seu lado e caminhar com aquela pessoa em encorajamento. O segundo significado de exortar é corrigir, é você dizer, olha, isso que você está fazendo não é correto, não faz mais parte da sua vida, não cabe para você como cristão, não combina com quem você é em Cristo, essa atitude não é legal, essas palavras, essa atitude, esse comportamento. Eu acho que você deve repensar isso, porque de acordo com a palavra isso não é legal, não está de acordo com a palavra de Deus. Então exortação é encorajar, mas também é corrigir. E esta igreja era uma igreja que tinha o coração aberto para receber a exortação de Deus. E quando nós, como igreja, recebemos a exortação que vem do Senhor, seja em forma de encorajamento ou em forma de correção, nós nos fortalecemos, irmãos. Nós nos tornamos mais fortes na fé, porque quando nós somos exortados e permitimos que a exortação do Senhor entre no nosso coração, nos corrija, nos mude, nos leve a repensar os nossos caminhos, a santidade de Deus resplandece na nossa vida. A santidade de Deus começa a resplandecer em nós, e as pessoas começam a olhar para nós e dizer, olha, realmente Deus está naquela pessoa, realmente eu vejo Deus na Jaqueline, realmente eu vejo Deus no irmão Ricardo, realmente eu vejo Deus no fulano, porque o fulano ele mentia, o fulano ele brigava por qualquer coisa, o fulano ele era injusto nos seus negócios, ele não agia de forma muito justa, mas hoje está mudado. Ele não briga por qualquer coisinha,
não mente mais. Ou seja, a exortação ela vai nos corrigindo, ela vai nos corrigindo. Agora o problema é que nós vivemos uma geração que não gosta de exortação. Nós vivemos uma geração em que nós gostamos de ouvir palavra de bênção. Nós gostamos de ouvir palavra que afague o nosso ego. Nós gostamos de ouvir palavra de vitória. Você vai vencer, você vai triunfar. Mas irmãos, nós não podemos viver só de palavra de bênção, de refrigério, de encorajamento, nesse sentido de que a vitória é minha, eu sou filho do rei, você é filha do rei, quando nós estamos fazendo o que é errado. Imagina você receber palavra de encorajamento, de bênção, de vitória, no momento que você está agindo errado. O que vai acontecer com você? Você vai continuar agindo errado, achando que vai vencer e vai se arrepender lá na frente, porque você precisa se corrigir, ou você precisa aceitar que precisa mudar hábitos, atitudes. O que a palavra de Deus diz? Quando você vai lá na carta de Timóteo, Paulo a Timóteo, Paulo dizendo a Timóteo: exorta, corrija, admoesta e repreenda com toda longanimidade e doutrina, porque virão dias em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres, que falem segundo o quê? Os seus interesses. Ou seja, as pessoas vão chegar um tempo em que elas não vão querer ser corrigidas. Só que isso é um péssimo negócio para nós quando nós precisamos ser corrigidos, irmãos. Porque muitas vezes nós temos para pensar que correção é manifestação de amor. O Senhor diz: eu corrijo e açoito todo aquele que eu recebo. De que maneira? Por filho. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: porque você é filho, porque você é filha, eu te corrijo porque eu te amo. Eu estou te corrigindo porque eu amo a tua vida. Eu estou te corrigindo porque eu não quero que você caminhe numa direção que você vai se arrebentar. Eu sou seu pai, e quem é pai e ama, corrige. Então, nós vivemos uma geração em que qualquer palavra de correção, qualquer palavra de exortação, as pessoas tampam os ouvidos, viram o rosto, desvia a atenção. Por quê? Porque hoje nós queremos ser agradados. Essa é a grande questão, essa é a grande realidade. Nós queremos que Deus nos agrade, mas nós não queremos mudar os nossos caminhos. Então eu quero dizer para você nessa noite, querido, todos nós precisamos rever caminhos, rever prioridades, rever para onde nós estamos caminhando. E isso muitas vezes precisa vir através de uma exortação. Alguém precisa ser usado por Deus para exortar você a permanecer em Deus, a permanecer no Senhor até o fim. Amém? Quem está entendendo? Irmãos, caminhando para o final, um outro fator que nós não podemos desprezar e que é essencial para o crescimento da igreja é o zelo dos crentes pelo ensino da palavra. Aqui diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que aconteceu aqui, irmãos? Houve uma conversão em massa. Foram chamados Paulo e Barnabé, e eles vieram e começaram a ensinar a palavra de Deus àquelas pessoas por um ano. Um ano. Foi uma imersão na palavra, aprender e ensinar a palavra. Irmãos, glória a Deus, uma água chegou aqui. Aprender e ensinar a palavra promove crescimento pessoal e espiritual. Aprender e ensinar a palavra promove aperfeiçoamento. À medida que nós aprendemos e à medida que nós ensinamos a palavra de Deus, nós crescemos, nós amadurecemos, nós nos aperfeiçoamos, nós melhoramos como pessoas. Por quê? Porque à medida que nós aprendemos, nós começamos a ter uma capacidade maior, no sentido de saber como usar as nossas aptidões,
nossas vocações, nós aprendemos a viver o nosso chamado, ou seja, a igreja começa a crescer, por quê? Porque todo mundo está aprendendo da palavra. Qual é o momento, irmãos, na igreja onde nós mais temos o acesso ao estudo da palavra? Larison. Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical, irmãos, é diferente de todas as outras reuniões. Eu sou um defensor ferrenho da Escola Bíblica Dominical, porque aqui, quando a gente senta em roda, que a gente tem a oportunidade de tirar dúvidas, de perguntar e de ser respondido nas dúvidas que a gente tem sobre os temas que estão sendo estudados. É na Escola Bíblica Dominical que a gente mais cresce, que a gente mais amadurece, que a gente mais aprende sobre os temas bíblicos. Mas parece que a Escola Bíblica Dominical, para muitas pessoas, não é prioridade. E o que acontece? O crescimento está emperrado. Tem muita gente que não está crescendo em muitas áreas da sua vida espiritual, nem pessoal, por quê? Porque não quer aprender, porque não quer pagar o preço de aprender, de ser ensinado, ou também não quer pagar o preço de ensinar. Por exemplo, eu olho hoje do Larison, como muitos outros professores da IBD, um dia foram pessoas que estavam aqui só aprendendo, hoje estão ensinando, ou seja, já houve uma evolução, houve um crescimento, houve uma subida de degrau. A pessoa não é mais aquela que era há 10 anos atrás. Então nós precisamos entender que quem aprende e ensina a palavra cresce. Quem aprende e ensina a palavra amadurece, se torna mais capaz na obra de Deus. Então, se você quer crescer, não negligencie o ensino da palavra na sua vida. E em último lugar, queridos, a gente já falou sobre o poder do Espírito Santo, a mão de Deus, testemunho dos crentes, o coração aberto para receber a exortação, o zelo dos crentes pelo ensino da palavra. Mas em último lugar, o que faz a igreja ser forte, vibrante, viva, relevante para o mundo, relevante para as pessoas que estão dentro e fora da igreja? A generosidade empática dos crentes. A generosidade empática dos crentes. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Então, quando você é uma pessoa que tem empatia, você se coloca no lugar do outro. E aqui, irmãos, no versículo 28, diz que um profeta chamado Ágabo, ele recebeu a revelação que haveria uma grande fome em todo o mundo. E essa fome realmente veio um momento de fome sobre toda a terra, naquele tempo. E quem estava governando era o imperador Cláudio César. Então, na época desse imperador, veio uma grande fome e Deus revelou. Só que o que aconteceu? Os crentes se mobilizaram e disseram o seguinte: dentro do que cada um pode fazer, nós vamos recolher recursos financeiros e vamos ajudar os nossos irmãos mais pobres. E foi o que eles fizeram. Eles, naquele momento, eles exerceram generosidade. Eles tiraram de si para pensar nos outros, se colocaram no lugar do outro. E isso, irmãos, é o que tem que acontecer na nossa vida, nesta igreja. Tem que acontecer, irmãos, nos nossos relacionamentos. Tem que acontecer, irmãos, em relação ao mundo, as pessoas que estão lá fora, e o nosso posicionamento em Cristo dentro da igreja. Por exemplo, quando você faz uma cesta básica, quantas pessoas nós ajudamos com cestas básicas nesses últimos dias? Muitas famílias. Está aparecendo pessoas assim, que estão necessitadas, e nós, graças ao ministério dessa igreja, irmã Eliane, irmã Cecília, estão conseguindo fazer as cestas. E a partir do mês de junho, nós vamos ter um culto todo segundo domingo do mês, que vai se chamar o culto das mãos cheias, que vai ser um culto voltado para a ação social e para angariamento de recursos que serão entregues aos menos favorecidos. Nós temos que tomar isso para nós. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero exercitar generosidade. Você não precisa trazer um caminhão de dinheiro, traz um item, traz uma latinha, um pacote de um gênero alimentício, mas faça alguma coisa. Não fique só observando os outros que estão fazendo,
Desafie a você mesmo a ser mais generoso, a ser mais generosa com a obra de Deus, com as pessoas. Você vai crescer com isso. E quem com generosidade age em favor dos outros, a Bíblia diz que com generosidade será tratado por Deus. Quem com generosidade doa, com generosidade também será suprido. Ou seja, Deus também será generoso com você. Então eu quero, encerrando essa palavra, quem quer receber da generosidade de Deus na sua vida? Levante a sua mão. O passo é ser generoso com as pessoas, compartilhar, dar do que você tem para ajudar aquele que precisa. Então eu quero que você fique em pé nesse momento, para que nós possamos orar. E no meu relógio aqui são 8 horas cravados os ponteiros aqui. Então quer dizer, a gente terminou em cima do horário, né? Então nesse momento